Astronomia significa lei das estrelas. Ela se ocupava de leis matemáticas e geométricas que buscavam explicar as posições e movimentos dos astros no passado. Mas é claro que nos dias de hoje a astronomia é muito mais do que isso. A astronomia moderna abrange uma sofisticada gama de especialidades e os seus desafios são verdadeiramente astronômicos. A astronomia nasceu com o próprio ser humano que possivelmente olhava as estrelas e se perguntava o que eram aqueles pontos brilhantes no céu. Ela foi praticada por povos de todos os lugares e tempos, dos observatórios mesopotâmicos, conhecidos como zigurates, até as pirâmides astecas na América, passando pelas orientações das construções indígenas no Brasil Central e chegando ao Observatório da Montanha Púrpura, na China. As primeiras astronomias faziam medidas de ângulos no céu. As mesmas técnicas de medida eram úteis na Terra porque serviam para calcular áreas de terreno cultiváveis, estabelecer calendários e serem aplicadas em construções. Até hoje, as medidas angulares no céu são importantes e essa área é conhecida como astronomia de posição ou astronomia fundamental. Os movimentos dos astros foram estudados pela mecânica celeste, que por sua vez deu seus primeiros passos a partir do trabalho de referência do físico Isaac Newton no século XVIII. Os movimentos dos planetas e satélites, estrelas e suas companheiras em sistemas binários ainda ocupam os investigadores com modelos mais complexos e sofisticados. Em finais do século XIX e início do século XX, surgiram os modelos físicos para entender as radiações que vinham das estrelas e as explicações contemporâneas sobre o nascimento, a vida e a morte das estrelas. Nascia a astrofísica, ou a física estelar, e depois a cosmologia, que se ocuparia de estudar o surgimento e evolução do universo. A ciência se tornou uma produção mundial, centrada nos países europeus e nos Estados Unidos da América do Norte, principalmente no período pós-Segunda Grande Guerra. Para irmos além das referências clássicas e privilegiar a nossa visão no hemisfério sul, invertemos a posição do globo, porque na astronomia, norte e sul, em cima e embaixo, dependem muito de onde estamos vendo. E olhar é matéria-prima da astronomia. Algumas das mais belas imagens obtidas pelos satélites e observatórios em Terra e fora dela estão hoje em todos os lugares. Aprendemos muito com Marte, nosso alvo para viagens dos seres humanos. Descobrimos água na Lua, possibilidades de desenvolvimento da vida em lugares inóspitos. Vimos até mesmo mais e melhor a Terra. O telescópio espacial Hubble e o telescópio Spitzer inundaram a internet de imagens maravilhosas de dentro e de fora do nosso sistema solar. Vimos detalhes de nebulosas, aglomerados, galáxias. Um espetáculo de cores verdadeiras e paletas montadas especialmente para conferir cores em partes do espectro em que não enxergamos nada. A astronomia do invisível, com as ondas de rádio seguidas do ultravioleta, o infravermelho e os raios-x, entre outros, também seguiriam os passos dos satélites e sondas lançadas para fora do nosso planeta. Astronomia galáctica para tratar da nossa galáxia e extragaláctica para as outras. Astronomia do meio interestelar, intergaláctico, história da astronomia são apenas algumas divisões. Desnecessário dizer que essa ciência se sofisticou muito e desde os telescópios amadores até os maiores olhos ou extensões dos olhos humanos espalhados pelo planeta e fora dele, há divisões e subdivisões.